Olá pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui vai ser uma aula sobre marketing para dentista Instagram. Então aqui você vai aprender, e você que é dentista vai aprender o que postar ao certo, da maneira certa, tanto nos seus stories, tanto no seu feed. Antes de tudo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Maia, sou um social media, que é uma pessoa que se especializou em marketing de redes sociais, se especializou nessa área. Então você está buscando tanto atrair mais pacientes, mais clientes, vender mais o seu produto. Então eu tenho as habilidades apropriadas para você conseguir esse objetivo, tá certo? E nessa aula aqui, pessoal, a gente vai discutir sobre 10 tópicos. Então o primeiro é o que está presente no Instagram. O segundo, o que é e como fazer uma estratégia. O terceiro, como definir suas linhas editoriais e qual a sua importância. O quarto, funil de conteúdo. Aqui nesse funil de conteúdo você vai aprender como fazer post para atrair mais seguidores, como fazer post para ter mais engajamento e como fazer posts para atrair, realmente converter seguidores em pacientes de fato na sua cadeira do seu consultório. O quinto tópico, os principais erros que dentistas cometem em seu Instagram. O sexto, o que postar no feed. O sétimo, o que postar nos stories, Instagram e outros dentistas. Então aqui, o que você vai aprender nessa aula aqui, eu vou mostrar em perfis de outros dentistas, eles aplicando o que foi ensinado nessa aula. O nono, como fazer as artes dos seus posts. O décimo, porque é importante ter um social media. Então vamos para o primeiro tópico. Por que está presente no Instagram? Então, pessoal, a importância de você estar presente no Instagram é que quando você percebe um profissional da saúde que ele é presente tanto no feed e tanto nos stories, todos os dias está interagindo com seus seguidores, mais resultado ele consegue ter, mais pacientes ele consegue ter. E isso vai dar mais dinheiro no seu bolso. Então, você que está realmente querendo começar a ter mais pacientes, ter realmente mais pacientes particular e você ter mais dinheiro no seu bolso, então é essencial você estar presente no Instagram, tá bem? Te dar mais pacientes e mais dinheiro em seu bolso. Então, é indiscutível você analisar isso. Realmente, quando você vê um dentista que tem sua presença dentro das suas redes sociais, ele tem mais pacientes de particulares e mais dinheiro consequentemente, tá bem? Outro motivo é todos os dentistas estão presentes no Instagram, estão presentes oferecendo e gerando desejo, atraindo mais pessoas que têm interesse em fazer seus procedimentos estéticos, tanto preenchimento labial, enfim. Então isso é inegável você discutir que realmente todas as pessoas, todos os dentistas hoje estão investindo em seu Instagram, hoje estão presentes no seu Instagram, tá certo? Então por isso que é importante você estar presente no seu Instagram de forma efetiva e correta, que você vai aprender nessa aula aqui. E outra coisa, você que está querendo começar a fazer seu Instagram, entenda, tem dentistas que estão investindo há muito tempo nisso, investindo na maneira certa, tá bem? Todos estão presentes no Instagram e investindo o seu tempo e dinheiro nessa rede social. O segundo tópico, o que é e como fazer uma estratégia. Não sei se você já ouviu muitas pessoas falando no Instagram que para você ter resultado é preciso você ter estratégia. Só que eles nunca falam o que é e como ter uma estratégia. Então eu vou mostrar aqui a vocês o que é realmente ter estratégia. Estratégia, ajeitar essa letra aqui. Estratégia é um conjunto de ações tanto no feed e nos stories para estratégia, um conjunto de ações tanto no feed tanto nos stories para alcançar um determinado objetivo. No caso, você que é um dentista, o objetivo final, o objetivo das suas redes sociais devem ser ter mais pacientes através do Instagram.
Então é isso, é um conjunto de ações, tanto no feed quanto nos stories, para alcançar um determinado objetivo, ok? E como ter uma estratégia? Isso vou ensinar você no quarto tópico. Vamos para o terceiro tópico, como definir suas linhas editoriais e qual a sua importância. Então, antes de tudo, o que é uma linha editorial? Tem muita gente que complica isso, mas linha editorial nada menos, nada mais é que temas. Então, vamos definir temas, vários temas, pode ser entre... É aconselhável você ter poucos temas para o seu Instagram. Como assim, como eu falo temas? É temas que você vai abordar no seu Instagram, tanto no feed quanto nos stories, tá bem? Então, é um raciocínio lógico. São temas que você vai abordar dentro do seu perfil, tá bem? Opa, vindo isso aqui. Então, pessoal, quanto mais organização e poucos temas que você estiver, mais resultados você vai ter. Então, pessoal, tem uma frase que eu costumo ouvir bastante, é: quem tende a falar sobre muita coisa, no final acaba falando sobre nada. Então, quando você, por exemplo, dentro da odontologia, tem vários temas que você pode falar. E quanto você mais falar sobre mais tema, o seu perfil fica cada vez mais confuso. As pessoas que lhe seguem vai ficar muito mais confuso para os seus seguidores, tá bem? Por isso, é ideal, eu vou definir aqui com vocês, 2 temas, 2 linhas editoriais que você pode modelar para o seu perfil. Então, vamos aqui. Dentro da odontologia, tem vários temas que você pode abordar, né? Tem odonto, pediatra, foi que eu errei aqui. Ah, não tem um R. Tem harmonização, facial, tem facetas de resina, tem lentes de porcelana, tem profilaxia, tem preenchimento labial, tem... Tá vindo só esses na minha mente agora, pessoal. E que se eu fosse um dentista, sobre o meu maior serviço, o meu maior procedimento que eu quero mais vender, ter mais pacientes, seja de facetas de resina. Então, esse seria uma das minhas linhas editoriais. Primeira linha editorial. Facetas de resina. E vamos dizer, é recomendado você ter poucas linhas editoriais, não fazer uma salada de vários temas para o seu perfil. Então eu ia falar todas as semanas, ia falar sobre facetas de resina. Eu ia pegar as principais dúvidas dos meus seguidores e fazer uma caixinha de perguntas sobre... Me pergunte o que você quiser sobre facetas de resina e colocar essa caixinha de perguntas nos meus stories e ia responder. E cada pergunta que as pessoas iam falar, eu ia anotar. E para a próxima semana eu ia abordar, fazer um stories bem estruturado, bem elaborado. Tanto em stories escrito, tanto em stories gravado, normalmente você gravando, para explicar, para conscientizar os seus seguidores. Entendeu? E a segunda linha editorial que ia colocar, porque ia colocar sobre autoestima. Porque quando você está no ramo no ramo estético, as pessoas só procuram fazer um procedimento estético porque elas querem se sentir
melhor consigo, elas querem se sentir melhor com sua aparência, elas querem se sentir melhor com seu corpo. Então ia falar sim sobre questão sobre autoestima. Quando você mais fala sobre que uma faceta de resina vai dar mais autoestima, e para as pessoas que têm vergonha de sorrir por conta do que acham seu sorriso feio, quando você fala sobre isso, você aproxima mais ainda o seu seguidor a você, a sua imagem, a sua marca como um dentista, tá bem? Então eu ia colocar sobre facetas de resina, sobre autoestima. Vamos colocar aqui um terceiro tópico, seria sobre harmonização, dizer assim, terceira linha editorial. Harmonização. É recomendado, vou frisar mais uma vez isso aqui, você ter poucas linhas editoriais, poucos temas, porque quando você acaba falando sobre poucos temas, você acaba sendo reconhecido sobre esses temas. Vamos dizer, por exemplo, você é um dentista que fala muito sobre facetas de resina. Então você vai ser reconhecido, tanto na sua região quanto na sua cidade, como profissional que é referência nas facetas de resina. Por isso que é muito importante você falar todas as semanas sobre o mesmo tema, para você fixar esse assunto na cabeça, na memória dos seus seguidores. Tá bem? E o quarto tema é o principal para você ter realmente resultado para o seu perfil. Então aqui você vai aprender como fazer post para atrair mais seguidores, como fazer post para dar realmente engajamento, para as pessoas curtirem seus posts, para as pessoas comentar nos seus posts, enfim. E também você como conseguir atrair mais clientes e pacientes para o seu consultório através do seu Instagram. Eu vou pegar aqui a primeira parte aqui dessa aula, a minha colinha aqui, tá certo? Vamos lá para ponto primeiro, o quarto tópico. Então vamos lá, como atrair mais seguidores com o seu perfil. Aqui, pessoal, eu vou ensinar aqui para vocês que para as coisas dar certo, tanto na internet como nas redes sociais, precisa ser feito o seu funil de conteúdo. O que é seu funil de conteúdo? É uma estratégia que faz funcionar de maneira adequada o seu Instagram. Então isso aqui vai tracionar a engrenagem do motor do seu Instagram. É assim que você vai ter pacientes todos os meses, e outra coisa, novos pacientes todos os meses por conta disso, porque você vai atrair mais seguidores, toda semana você tem que atrair mais seguidores com seu perfil. É interessante que a maioria dos perfis dos dentistas, eles não ganham seguidores. E outra coisa, e tem profissionais que nem tem noção da importância de ter seguidores todos os dias e todas as semanas, todos os meses entrando no seu perfil. Que isso é sinal de quê? De novos pacientes, entendeu? Então vamos lá. O topo de funil, que é essa parte de atrair mais pacientes, mais seguidores com o seu Instagram. Então a principal ferramenta que a gente vai utilizar aqui para ter esse objetivo é o Reels. Então a gente está careca de saber que o Reels realmente dá mais alcance para você. Com o Reels você vai alcançar mais pessoas que não te conhecem e vai fazer que você tenha mais seguidores para o seu perfil, tá bem? Reels é a ferramenta que vai dar mais seguidores nos dias de hoje. Como fazer Reels que dá mais seguidores? Então aqui, primeiro ponto, para fazer Reels da maneira certa, que dá que te dá seguidores de fato, escolha um áudio em alta. Então através desse áudio em alta que você vai se basear os seus Reels. Faça títulos chamativos com as dores, desejos e medos do seu público-alvo. Então, mais para frente, eu vou falar sobre isso. Com certeza você deve estar muito confuso. Agora sim, que é dores, que é desejo do meu público-alvo. Então, vamos falar sobre isso, tá bem? Terceiro tópico, coloque textos curtos na tela do seu Reels. Então, quando as pessoas têm o costume de colocar textão muito grande no seu Reels, o Reels não é lugar de textão. O Reels é lugar de informações rápidas na tela do celular. Quarto faça transições dos textos com batidas da música que você escolheu. Então, na hora que você vai colocar um texto e tirar esse texto, vai depender da batida da música. Então, o que a gente fala que é transições, são cortes de vídeo. Então, você vai fazer, por exemplo, você está com o seu celular
fazendo um stream de selfie. Aí teve a primeira batida, teve a segunda batida, você vai mudar de posição do seu celular e fazer uma transição, que seria uma abertura de nova imagem, ok? E o quinto, coloca uma CTA no final do seu Reels. Então, o que seria uma CTA? CTA é Call to Action, em inglês, que seria chamada para ação. E toda vez que um seguidor seu tanto deve ver um Reels, um post carrossel, uma sequência de stories, você deve colocar uma chamada para ação, para que os seus seguidores tenham uma ação no final do seu Reels, tenham uma ação no final do seu post carrossel, tenham uma ação no final da sequência de stories, entendeu? Então, o que é que seria uma CTA, uma chamada para ação? Então seria: me segue para não perder mais dicas sobre facetas de resina, me segue para não perder mais dicas sobre harmonização facial, me segue para mais dicas para não perder sobre me segue para receber mais dicas, para não perder mais dicas sobre preenchimento labial. Então você pode adaptar para o seu nicho de atuação, tá bem? Então, exemplos de títulos de Reels aqui, de Reels. 3 coisas que você não sabia sobre, 3 coisas que você não sabia sobre facetas de resina. Então tudo que eu coloquei aqui é para você adaptar para o seu nicho, ok? Antes de fazer tal coisa, saiba disso. Antes de você colocar facetas de resina, saiba disso. Os maiores erros que as pessoas cometem sobre facetas de resina. Você sente vergonha de sorrir nas fotos? Saiba agora o que pode te ajudar. Então você pode colocar também a questão da faceta de resina. Então isso vai ser... Você pode colocar qualquer tema dentro desses títulos. Então, você pode colocar vários temas. Não importa a área de atuação que você faça, que você atue. Você pode fazer um título chamativo dentro da sua área, ok? E observação aqui, pessoal. Vou colocar até em maiúsculo aqui essa observação. O seu Reels, que você vai atrair mais seguidores com ele, a legenda dele não é para você colocar a agenda e a sua avaliação aqui. Não pede isso para as pessoas fazerem na legenda do seu Reels, que o Reels não é lugar para você pedir para as pessoas, os seus seguidores, agendarem uma avaliação com você. Não é. Mais para frente aqui dessa aula, você vai ver o local exato para você colocar isso, para as pessoas, para você colocar para as pessoas agendarem uma avaliação com você. Antes de tudo, você colocar isso na legenda, você deve fazer o quê? Criar desejo que os seguidores tenham para fazer os seus procedimentos e dar um embasamento de segurança a mais para os seus seguidores, que seria algo que eu vou ensinar mais para frente. Então, legenda de Reels não é lugar para você colocar a sua avaliação aqui. E outra coisa, eu acho horrível, isso é muito errado, que todas as publicações de dentistas têm isso, mas não deve ter. Nem todas as publicações de um perfil odontológico, de um perfil de um dentista, deve ter isso de agenda e sua avaliação. Não deve ter, é totalmente errado, tá bem? E vou explicar isso mais na frente. O segundo tópico, quarto tópico, acho que você entendeu aí, né? Colocar aqui. Como fazer posts que dão engajamento. Então aqui, essa parte que a gente chama meio de funil. Então você conseguiu atrair mais seguidores através do seu Reels, fazendo títulos chamativos. E aqui você vai fazer o post formato de carrossel. O que seria um post formato de carrossel? Antes de tudo, esse post aqui, formato carrossel, ele foi avaliado no ano passado. Teve uma empresa que fez uma pesquisa sobre o Instagram, e ela fez uma pesquisa qual o formato que as pessoas nos dias de hoje gostam de consumir conteúdo dentro do Instagram. Então o post carrossel foi tirado em primeiro lugar, colocando ele o melhor formato de conteúdo dentro do Instagram e o melhor formato que as pessoas gostam de consumir dentro do Instagram. É o post carrossel. O que seria um post carrossel? Então é o único post, por exemplo, tem várias fotos que você vai passando para o lado. Então é isso que é post carrossel, entendeu? Então, o post carrossel é o melhor formato de conteúdo para que as pessoas engajam. Então, vamos dizer aqui o que seria engajamento. Então, engajamento seria curtidas, seria comentários, seria compartilhamento e salvamento no seu post.
tá bem? Então eu coloquei aqui para você focar nessa parte do funil de conteúdo da sua estratégia, você realmente fazer posts carrosséis, tá bem? Então, faça posts com temas, com as dores, desejos e medos do seu público-alvo. Então, o que seria as dores? Dores seria as principais, não vou colocar as principais, não. Dores seria as dúvidas dos seus seguidores em relação ao seu procedimento, em relação a um procedimento. Então, quando você vai colocar na caixinha de perguntas, me pergunta o que você quiser sobre facetas de resina, isso é as dores do seu público-alvo, as dores dos seus seguidores, tá certo? E desejos, quais são os desejos do seu público-alvo? Sorrir sem sentir vergonha. Um desejo também que pode ser do seu público-alvo, caso você seja um dentista, é se sentir mais bonito ou bonita. Isso é os desejos do seu público-alvo. Aqui, lógico que tem estratégia para você realmente definir mais certa, definir de uma forma mais correta e definir, como posso dizer, de maneira mais estratégica isso dos seus seguidores. Mas uma das principais ferramentas para isso é a caixinha de perguntas, tá bem? Então invista muito em descobrir isso. E um medo, o que seria o medo do seu público-alvo? Oxente. Medo seria receber uma crítica ou uma piada do seu sorriso. Então você vai trabalhar com o seu post carrossel as dúvidas, os desejos e os medos do seu público-alvo, as pessoas que têm interesse em fazer os procedimentos com você, as pessoas que lhe seguem, entendeu? E antes de tudo, já que a gente está falando sobre engajamento aqui, e outra coisa, faça essa autoanálise com o seu perfil. Com o seu perfil. Faça essas perguntas. Você tem os seus seguidores. Seus seguidores são a maioria família, conhecidos e amigos. Por que isso, Maia? Por que fazer essa autoanálise? Porque quando você está começando com suas redes sociais, quando você está no começo a fazer isso, fazendo seu marketing no seu Instagram, se você tiver mais os seus familiares, seus amigos, seus conhecidos, como seus seguidores no seu perfil, é normal que quando você fazer post sobre a odontologia, que você tenha pouco engajamento. Porque são aqueles públicos que estão ali, eles têm pouco interesse sobre o assunto que você está abordando. Sobre preenchimento labial, sobre facetas de resina. Com o passar do tempo, como é que você pode fazer isso, mãe? Mudar isso. Realmente fazer que você tenha muito engajamento nos seus posts. Com o tempo, tendo consistência com o tempo. Mais pra frente eu vou mostrar para você, falar para você realmente postar todos os dias, tanto nos stories, tanto no feed, todos os dias. Por quê? Isso vai dar consistência e trazer as pessoas certas para o seu perfil, para que assim você realmente tenha pessoas que têm interesse em engajar com seus posts, tá bem? Um exemplo aqui, eu separei exemplos de como você fazer posts de carrossel para o seu perfil. Vamos para o primeiro. Quando colocar facetas de resina? Dói os dentes colocar facetas de resina? Quanto tempo dura facetas de resina? Então são as principais dúvidas que os seus seguidores têm sobre facetas de resina. E isso é um excelente carrossel, um excelente post, um excelente tema para você fazer os seus posts carrosséis, tá bem? E outra coisa, observação.
digo de novo e repito, aqui não é lugar para você colocar para as pessoas agendarem a avaliação com você. Não pede na legenda dos seus posts carrosséis para que as pessoas agendem a avaliação com você. Não pede aqui no post carrossel, no meio do funil, não é lugar para você fazer isso. Não é lugar, é totalmente errado e incoerente com a estratégia. E vai ter sim, agora no fundo do funil, no próximo tópico aqui, para você colocar isso na legenda, tá bem? Vamos para o terceiro tópico. Aqui você já pode ver já um desenho aqui já do funil do conteúdo, que você vai entender bem agora. E foi errado, mas vai ser assim mesmo. Como fazer post para vender os seus procedimentos. Como realmente fazer um post que as pessoas se tornem, deixem de ser seguidores para se tornarem seus pacientes. Então faça post de depoimento e faça post de antes e depois. E sim, aqui é o lugar certo para você colocar agenda sua avaliação aqui. Clique no link da minha bio para agendar sua avaliação comigo, tá bem? Então aqui é o local correto para você pedir para as pessoas clicarem no link da sua bio para agendar uma avaliação com você. Então aqui nesse desenho aqui da pirâmide, assim ao contrário, é que o topo de funil, que é quando você atrai mais seguidores com seus Reels, vai ter mais pessoas curtindo, vai ter mais pessoas vindo, visitando o seu perfil através do Reels, através do topo de funil. Então é normal que essas pessoas sejam a maioria de pessoas que você consiga alcançar durante uma semana, por exemplo. Então vamos dizer que durante uma semana você conseguiu atrair 400 seguidores com seu perfil. Aí aqui é o topo do funil. E depois desse topo de funil a gente passa para o meio de funil, que é aqui onde vai encaixar os seus posts carrosséis. Então vamos dizer que durante a semana você conseguiu atrair 400 seguidores novos. E desses 400, 30, normal que esse número caia, tá certo, pessoal? 30 desses seguidores começaram a engajar com seus posts, tanto nos seus Reels, tanto nos posts carrosséis. E desses 30, quando você fez um post de antes e depois, só foram 4 que clicaram e realmente agendaram uma avaliação com você. E então, quando você vai vindo aqui, percebendo aqui, de 400 pulou para 30 e de 30 pulou para 4. Então é assim que funciona a internet, é assim que funcionam as redes sociais. Você, da maioria dos seus seguidores que você conseguiu atingir e alcançar, a minoria vai ser realmente se tornar o seu paciente. Por isso que você deve todas as semanas atrair novos seguidores, toda semana você conseguir que esses seguidores engajem com você e fazer que novas pessoas se tornem seu paciente, tá certo? E vamos lá, então qual o objetivo, o último ponto do quarto tópico. Então quais os objetivos de cada post? Vamos lá. Reels seria seguidores e curtidas, post carrossel, comentários, compartilhamentos e salvamentos, post de depoimento e de antes e depois. Seria clique no link da bio, no caso vendas. Clique no link da bio e vendas. Então esse é o objetivo de cada post. Então quando a gente fala sobre ter estratégia, é você saber o resultado do post antes mesmo de ser postado. Então eu sei que o resultado do Reels vai ser mais curtidas e mais seguidores que eu vou conseguir. Que eu sei o resultado de um post carrossel vai ser mais engajamento que eu vou ter com ele, vai ser mais pessoas comentando tanto nos meus posts, vai ter mais pessoas compartilhando nos meus posts, e eu sei que o resultado antes mesmo de ter postado, o resultado de um post de antes e depois, o resultado de um depoimento, esqueci, vou até explicar para vocês o que seria um depoimento, que o resultado disso seria clique no link da minha bio, que seria vendas, realmente converter seus seguidores em paciente. Então, aí, o que seria esse post de depoimento? Post de depoimento
seria prints dos seus pacientes elogiando o seu trabalho. Então, quando você for fazer um preenchimento labial, quando passar o período de desinchaço, você vai falar com esse paciente, falando de tal, e aí, como você está se sentindo, o que você achou pós o procedimento, e o que você está achando sobre o seu novo preenchimento labial, e fala aí. Aí quando ele vai falar sobre o que está achando, a sua opinião, o seu depoimento, você vai printar isso e vai fazer um post sobre o depoimento. Eu vou até mostrar um perfil de um dentista que ela também fez isso, tá bem? Aí você vai borrar o nome do paciente, borrar a foto dele e vai fazer um post sobre isso, sobre esse depoimento. Agora vamos para os principais erros que dentistas cometem em seu Instagram. Deixa eu de novo aqui na minha cola. Vamos falar sobre 7 erros que a maioria dos dentistas cometem em seu Instagram. O primeiro erro, ser muito técnico e falar difícil. Quando você está sendo muito técnico, falando difícil, sabe quem é a pessoa que vai entender isso que você está falando? O seu professor da faculdade e seus colegas da faculdade. Os seus seguidores não vão entender. Então, quando você tem uma fala difícil, você está sendo errado, fazendo um grande erro. Você está parecendo, nossa, eu vou parecer mais culto e intelectual. Você está errado, totalmente errado. Você está distanciando uma pessoa que é leiga do assunto, leiga do tema que você está abordando e que vai entender só são os seus colegas de profissão. Então você deve ser o mais simples possível para que uma pessoa que não entende sobre odontologia entendam e queira o que você está falando, queira acompanhar o que você está falando. Quanto mais difícil você falar, mais pessoas vão te ignorar. Você já passou, já se percebeu que, nossa, realmente as pessoas vê os meus posts, vê o que eu falo nos stories e elas me ignoram? Então um dos erros pode ser isso, que você parece que você quer ser alguém boçal dentro das redes sociais, alguém muito culto, muito intelectual, e isso é totalmente errado dentro das redes sociais. Você deve ser simples, ter uma fala simples, ser uma pessoa simples nas redes sociais, ok? Outra coisa é só falar de odontologia. É errado também. Quando você só fala sobre odontologia, você acaba cometendo o primeiro erro, que você acaba focando só em assuntos técnicos. Então, pare de falar sobre assuntos coloquei 2 palavras só. E passem a falar mais dos seus pacientes e do seu na clínica. Então esqueça que você é o assunto muito técnico e passe a focar a sua fala tanto nos stories, principalmente nos stories, falando sobre como foi o caso clínico de um paciente, como foi que o paciente chegou no seu consultório, como foi o procedimento que você fez, o passo a passo que você fez num paciente, e fale qual foi a transformação que o paciente teve com você, qual foi a transformação de um paciente que fez facetas de resina. Então fale isso nos seus stories, tá bem? E do seu dia a dia dentro da clínica, tá bem? O terceiro erro, esse é o principal, quando eu entro num perfil de um dentista, eu vejo logo, vou logo nos stories e eu já sei o que eu vou ver. Repost de outros pacientes, repost de outros pacientes, tá certo? Que um paciente vai lá, marca ele reposta. Um boomerang, um café da manhã, uma foto do café da manhã, uma foto da cadeira do dentista, e é só isso. E isso é muito errado. Então eu costumo dizer, quem faz mais stories tem mais dinheiro no bolso. Quem faz mais stories tem mais pacientes. Quem faz mais stories consegue atrair mais pacientes.
Porque as pessoas se sentem mais próximas de você quando você grava stories. As pessoas se sentem mais atraídas por você quando elas escutam algo que você está falando. Tá certo? E é totalmente errado. E eu mesmo não gosto de pegar um dentista que não tem costume de gravar stories. Eu não gosto de fazer o gerenciamento das suas redes sociais de um dentista que não grava stories. Porque é totalmente diferente uma pessoa que realmente é dinâmica nos stories. As redes sociais dela flui. É totalmente diferente uma pessoa que faz stories e que não faz stories. Então eu costumo dizer, de novo, quem faz stories tem mais resultado com as suas redes sociais do que aquele que não faz. Um profissional que não grava stories no dia de hoje é um profissional falido. Ele tende a não ter resultado com as suas redes sociais. É isso que você quer? Então perguntem, meu Deus do céu, eu quero ter resultado ou não ter resultado? Então se você quer não ter resultado, então continue da forma que você está hoje. Não gravando stories todos os dias, não fazendo post para o seu feed todos os dias, não estudando sobre estratégia de redes sociais para você aplicar, tá bem? E não tendo separar um tempo da sua rotina para as suas redes sociais. Então, já que você é uma pessoa que não quer abrir essa mente para isso, tudo que eu estou falando aqui a você, então sinto muito dizer, mas a verdade é que você não vai ter resultado nenhum aqui dentro do Instagram, tá bem? Quarto tópico, não postar todos os dias no seu feed. Também é um grande erro. Tem um perfil que eu entrei recentemente e o último post que eu tinha feito era no mês 6 desse ano 2022. E olha assim, meu Deus do céu, eu não vou mandar nem mensagem para esse dentista aqui, que eu sei que é um lixo essa rede social. É um lixo de engajamento. Por que eu falo que é um lixo de engajamento? Porque realmente é um engajamento, é um perfil que não tem engajamento nenhum. Enquanto tempo você mais passa para fazer um post para outro, para postar um post para outro, você perde o seu engajamento. Você sabia disso? Então realmente é verdade. Você perde o seu engajamento quando você passa muito tempo sem postar. O quinto erro, nossa, esse quinto erro é absurdo, não responder seus directs. Então você é um dentista que não responde seus directs, então você está fadado ao fracasso. Então, olha só, eu mesmo, um profissional liberal que eu vou falar no direct e ele não me responde, eu não me consulto com ele. Então todas as pessoas também pensam assim, eu quero estar me consultando, avaliando, agendando avaliação com um profissional que me responde nas suas redes sociais, um profissional que é atencioso comigo. Então esse é um erro absurdo que a maioria dos dentistas cometem. Então se você livrando esses 3 erros aqui que eu falei, que é não postar todos os dias nos stories, você postar todos os dias no seu feed e responder seus directs, pode ter certeza você está muito à frente da maioria dos dentistas. 95% você está na frente na maioria desses 95%. Ok? O sexto erro, só postar post antes e depois. Então, quando eu olho assim, entro no perfil do dentista que só tem post de antes e depois, está incompleta a sua estratégia. Por quê? Post de antes e depois não vai atrair mais seguidores para você. Post de antes e depois não vai fazer que você tenha engajamento. Não vai fazer com que seus seguidores realmente tenham segurança no seu trabalho. E não vai fazer que as pessoas percebam autoridade no seu ramo. Então, fazer post só post de antes e depois é uma estratégia incompleta. Uma vez eu cheguei para um dentista e eu perguntei, e aí, cara, já tem pessoa em fazer post sobre sem ser antes e depois? Eu falo, não, nunca pensei, nem quero. Olha, eu pensei, quando ele falou que ele recusou, né? Eu pensei, meu Deus do céu, ele nem sabe que está fazendo algo incompleto. Não é só colocar post antes e depois. Você tem que fazer estratégias a mais para você ter resultado. Antes de post, antes e depois é uma estratégia incompleta. Dá resultado? Dá. Imagina só, eu pensei com esse dentista, imagina só se ele tivesse post que atraísse seguidores, post que desse mais engajamento para ele. O resultado que ele ia ter seria muito maior que ele já tem. Então, quando você percebe assim, meu Deus do céu, não vou me assegurar só fazer post antes e depois no meu perfil. Por quê? E isso eu fazendo a estratégia que eu aprendi com o Maia naquela aula, vou ter muito mais resultado
com ele. E vou mostrar para vocês aqui perfis que realmente faz o que eu estou mostrando aqui para você, tá certo? E eles têm muito mais resultado do que a maioria dos dentistas. Pode ficar tranquilo que eu vou dar essa segurança para você. E o sétimo ponto é só investir em tráfego pago. Na maioria aqui dos meus dentistas aqui na minha cidade, eu já fui bater na porta de cada um. E a maioria deles investe em tráfego pago. O que é que tráfego pago, Maia? É anúncios online. E o que eu falo que só investir em tráfego pago é insustentável a longo prazo. Por quê? Porque cada vez mais o lead fica cada vez mais caro. Então, quando tem mais pessoas anunciando dentro da rede social, dentro do Instagram, o lead, e com certeza que o lead que eles têm aqui dentro da minha cidade deve ser por volta de R$16 a R$20, que é altamente caro. Eles investem muito em tráfego pago porque o lead dele é caro. O que é que lead? É possível pessoas que têm potencial em se tornar seu paciente. Isso que é lead. Pessoas que têm interesse no seu tema que você está anunciando. Então, eu olhar assim, meu Deus do céu, isso vai ser insustentável para eles a longo prazo, porque o lead está ficando cada vez mais caro. Então, se ele pagava 16, 20 reais, então como tem mais concorrência dentro das redes sociais aqui da minha cidade, e com certeza daqui a um ano vai ter mais ainda, mais pessoas anunciando nas redes sociais, o lead vai ser cada vez mais caro ainda e vai ser insustentável. Por isso que é uma estratégia de longo prazo errada. Você não só deve investir em tráfego pago, você deve investir em tráfego orgânico. Na estratégia que eu estou ensinando aqui a vocês, que isso é chamado também de tráfego orgânico. Tá certo? Então uma pessoa que vai pagar 20 reais hoje, daqui a 4 meses, 20 reais não vai ser mais suficiente para atrair um lead. Então vai ter que pagar de 20 reais, vai pagar 26 reais, 30 reais, entendeu? Por isso que tráfego pago é insustentável a longo prazo, tá bem? E o sexto tópico daqui na nossa aula, o que postar no feed. Deixa eu aqui, pegar aqui minha colinha. Eu separei aqui um calendário para você se organizar com as suas redes sociais. Então, o que postar no feed? Então, se eu fosse gerenciar um perfil de um dentista, eu ia fazer essa estratégia. Então, por semana, seria 2 reels, 2 posts carrossel e 2 posts de antes e depois e depoimento. Então aqui está errado. Então seria um post de depoimento e um de antes e depois. Tá certo, pessoal? Então essa seria a estratégia que eu ia fazer no feed de um cliente meu. Se eu pegasse o gerenciamento dele, das redes sociais dele, ia fazer 2 reels por semana, 2 posts carrossel por semana, um post de depoimento e um post de antes e depois. Então justamente aqui você vai atrair seguidores, aqui você vai ter mais engajamento e aqui você vai ter mais pacientes de fato. Então imagina só, eu coloquei ali no desenho do funil do conteúdo, imagina só você ter 4 pacientes, novos pacientes todas as semanas buscando você sobre preenchimento labial, sobre harmonização facial, sobre facetas de resina. Então é um número muito bom mesmo. Sair tipo de inicial seria esse número, tá certo? Lógico que quando você vai postando, tendo frequência nas redes sociais, mais seguidores vai atrair, mais pessoas vão engajar com seus posts, mais pessoas vão ser seus pacientes, tá certo? Então, isso é totalmente viável para qualquer pessoa. Não se limite, nossa, é porque fulano tem um celular bom, nossa, é porque fulano faz parceria com um blogueirinho, é porque fulano tem uma produção, tem uma equipe trabalhando para ele. Não se limita a isso, isso é totalmente possível para qualquer pessoa. E eu faço isso para todos os meus clientes, tá bem? Agora vamos para o que postar nos stories. De novo na minha colinha, que é muita coisa essa parte aqui que postar nos stories. Então aqui, pessoal, aqui nos stories eu separei um roteiro de segunda a domingo para você fazer no seu perfil. Então, o que realmente você postar de segunda a domingo. Tá bem?
Vamos lá, de segunda-feira, o que é que você ia postar segunda-feira nos seus stories? Fazer uma enquete para descobrir quais são os desejos do seu público-alvo. Segundo tópico, fazer mais uma enquete para descobrir quais são os procedimentos que os seus seguidores mais têm desejo de fazer. Terceiro tópico, mostre você recebendo um paciente e falando um pouco sobre os detalhes do seu consultório. Terça-feira, mostre onde fica o seu local de consultório, nome da rua, nome do endereço, etc. Mostre como você se organiza no consultório para trabalhar. Dê dicas rápidas, facetas resina. Então você pode dar uma dicas rápidas aqui sobre o seu procedimento que você mais quer vender. Aí você pode dizer sobre facetas resina. Não desgaste o dente, não quebra fácil, não muda de cor e precisa fazer manutenções semestrais. Outra coisa, mostre você recebendo um paciente seu e como você acomoda o seu paciente no seu consultório. Fale brevemente sobre o post postado no seu feed para colocar, para fazer com que as pessoas tenham curiosidade, para gerar curiosidade. Quarta-feira, mostre um vídeo de antes e depois de um sorriso de facetas resinantes. Você pode mostrar um vídeo de antes e depois do seu procedimento, se encaixa perfeitamente qualquer um aqui. Fale um pouco sobre o procedimento nos stories em vídeo, aí um vídeo você falando, tá bem? Abre uma caixinha de perguntas, pergunta o que você quiser sobre facetas de resina e responder o máximo do que você puder. Entre as suas respostas, mostre um depoimento entre as respostas da caixinha de perguntas, tá bem, pessoal? Mostre um depoimento de um paciente elogiando seu trabalho. Fazer uma sequência nos stories com um link para o WhatsApp pedindo para que quem tem desejo em fazer o procedimento, agendar a avaliação com você. Então você pode também fazer isso nos stories. É essencial você fazer nos stories. Pedir para quem tem interesse no procedimento, deseja fazer o procedimento, clicar no link e está nos stories, que leve esse link para o seu WhatsApp. Quinta-feira, fala um pouco sobre o post postado no feed para gerar curiosidade. Então, primeiro os stories do dia é você falando sobre o post postado no feed. Logo após, abra uma caixinha de perguntas com o tema. Me fala um medo que dou uma solução. Nossa, eu tenho um medo de fazer harmonização facial por conta da agulha. Já vai falar. Nossa, não fique com medo, já vai dar sua resposta bem elaborada, tá bem? Me perdi. Dê respostas usando analogias, histórias e exemplos de como um paciente se enfrentou um medo de ir ao dentista. Então, você pega um medo de um paciente que colocou na caixinha de perguntas e você vai falar como um paciente seu superou esse mesmo medo que ele tinha. Faça um vídeo fazendo um passo a passo de como é feita as facetas de resina com uma música no vídeo, uma música no fundo no vídeo, ok? Então, você pode fazer um passo a passo no vídeo animado com um aplicativo de edição, para você postar também isso nos stories, é muito bom. Sexta-feira, postar uma foto de antes e depois de um sorriso facetas resina. Faz uma enquete perguntando, você tem um desejo de ter um sorriso facetas resina? Aí você faz e uma das pessoas responderem no direct. Você vai mostrar um print de depoimento do paciente seu. Mostra um pouco sobre os seus bastidores, fica à vontade para mostrar algo interessante do seu consultório, algo interessante de um caso clínico. Sábado, elabore sequência de stories respondendo as duas maiores dúvidas sobre facetas de resina. Fica à vontade para falar bem sobre isso. Domingo eu tenho livre. Então domingo você mostra você em um barzinho, no domingo com a família, no domingo com a namorado. No domingo você passeando com o seu cachorro, para ficar à vontade. E agora vamos para o Instagram de outros dentistas. Então, pessoal, aqui a gente vou mostrar para vocês aqui a questão justamente do meio de funil que você aprendeu na aula sobre fazer posts carrosséis. Então, aqui é o perfil da doutora Melanie, ela tem 149 mil seguidores e ela faz o que eu ensinei nessa aula em seu perfil. Aqui, ó. Lábios mais bonitos e saudáveis. Escolha seu tratamento. Ácido hialurônico. Saiba mais sobre as suas origens e aplicações. Fios de sustentações. Os mitos e verdades sobre o procedimento. Então ela faz, sim, posts carrosséis de antes e depois. Tá
tá certo? Esse ácido hialurônico aqui, tá vendo? Que é um post carrossel que dá muito engajamento, muito engajamento. Bem, foto de antes e depois, foto pessoal com seu namorado ou esposo, foto com os pacientes, outro post carrossel explicando como funciona, tudo mais, post de antes e depois. Tá vendo que ela tem uma estratégia bem estruturada quando ela faz post carrossel, tá faltando ela fazer mais Reels, tá certo? Então se ela fizesse Reels, ia ter muito resultado com Reels, ia atrair muitas pessoas que têm interesse em sobre, acho que é a harmonização facial. Harmonização facial. Então ele tem muito mais resultado, mas sim, ela faz o que eu ensinei a você nessa aula, em fazer post carrossel, acho que é no outro, acho que é nesse perfil aqui, que tem post sobre depoimentos. Então aqui é o post daqui da doutora Amanda Cardoso, com 17 mil seguidores, e ela faz post antes e depois, faz post carrossel, tudo mais. Três verdades que não conta sobre rejuvenescimento da pele. Então aqui, isso aqui, ó, é um post de depoimento. Aí sim você pode colocar aqui na legenda clique no link da bio para agendar a avaliação comigo. Aqui ela botou um depoimento de um paciente seu. Tá vendo, pessoal, que o que eu estou ensinando aqui para você realmente é uma coisa de curso pago. Tanto que eu aprendi dentro do meu curso, tanto que eu aprendi também em outros cursos também de outros dentistas, tá certo? Eu peguei um apanhado de informações que eu peguei em outros cursos de dentistas sobre marketing e eu coloquei dentro dessa aula. E aqui eu vamos mostrar para você que seria exemplos de Reels, tá bem? E nesse perfil aqui, a doutora Adriles, quer dizer, tem 62 mil seguidores e ela viralizou com Reels de antes e depois. O que ela fez aqui? Ela botou não vou colocar áudio, tá certo, pessoal? Para não levar strike do YouTube. Mas ela botou aqui um áudio em alta e ela fez várias transições. Ó, primeira transição, de novo. Tá mostrando a transformação. Primeira transição, segunda transição, terceira transição, quarta transição, quinta transição, sexta transição, sétima transição. Tá certo? Ela botou, o que ela fez aqui, ó? Ela botou um áudio em alta, ela fez um passo a passo e um procedimento. E você pode fazer isso para qualquer tipo de procedimento, e também qualquer tipo de atendimento que você faça, tá certo? Então vamos dizer que o seu perfil seja o perfil dela, sobre facetas de resina. Aí você pode muito bem fazer isso, tá bom? Aqui, ó, lentes, facetas de resina cerâmica São Paulo. E ela aqui, ó, em Reels. Como eu disse a você, pessoal, no perfil dela só tem post de antes e depois. É uma estratégia totalmente incompleta que ela devia fazer Reels. Sobre dando dicas, falando sobre curiosidades também de facetas de resina, não só de antes e depois. Então, aqui é um perfil que está incompleto. Tanto que ela devia fazer posts carrosséis, solucionando as dúvidas dos seus seguidores, do seu público-alvo, fazendo posts carrosséis com os desejos do seu público-alvo e com os meios do seu público-alvo. E para esse dentista aqui, vamos pegar aqui sobre curiosidade. Aqui ela teve 17 mil visualizações, dando dicas rápidas sobre curiosidades, qualquer coisa sobre uma curiosidade em um tema da odontologia. Vamos ver aqui. Jogue fora suas escovas de dentes. Você pode fazer também uma questão sobre a curiosidade também do seu procedimento. Aí deu dicas rápidas. Você também pode adaptar isso para o seu nicho, para o seu ramo. Aqui, essa dentista aqui, ela pegou e fez um react, que é um vídeo
mostrando a sua reação de um vídeo. Então você pode pegar um vídeo, por exemplo, fazendo sobre o passo a passo de facetas de resina, pode pegar um vídeo mostrando se você é de porcelana, facetas de porcelana, você desgastando os dentes, mostrando, ó pessoal, o desgaste de facetas de porcelana é mínimo, e mostrar isso para vocês. Então ela aqui, ela pegou um vídeo e fez uma reação desse vídeo, explicando, não é só um pontinho preto, entendeu? Aqui ela está reagindo à obturação, não sei se é um canal obturação. E você pode fazer isso para qualquer tipo de nicho, para qualquer tipo de procedimento. E esse aqui, gosto muito dele, que ele colocou um título chamativo no seu Reels e colocou várias informações durante a tela do seu Reels. E você pode fazer isso com o seu perfil. Aumentar suas vendas pelo Instagram, várias dicas rápidas, entendeu? Tá vendo que eu ensinei aqui para você, tem outros dentistas também fazendo. E vamos para o 9º tópico da nossa aula. Como fazer post, como fazer as artes dos seus posts. Vou pegar aqui a colinha. Primeiro de tudo não fazer seus posts com imagem de internet. Não fazer aquelas imagens de internet que você pega atores que fizeram uma sequência de fotos e deixou lá. Por que, pessoal, não fazer posts com imagens de banco de internet? Porque fica artificial e que a agência costuma muito fazer isso. Então, quando você contrata um serviço que é muito péssimo de uma agência, a primeira coisa que eles fazem nos seus posts é pegar uma imagem de internet, e isso está totalmente errado, porque as pessoas não conhecem o ator ou a pessoa que está na foto. Primeiro, fica algo robotizado, fica algo mecanizado, então fica algo muito artificial e trazendo algo muito distante do da sua realidade. Então é totalmente errado você fazer seus posts com imagem de internet. É ideal você fazer isso, seus posts com as suas próprias fotos, tá bem? Então quando eu pego já um gerenciamento completo das redes sociais de um paciente, de um cliente meu, a primeira coisa que eu peço é as suas fotos. Pergunta se ele tem fotos profissionais, fotos tiradas em estúdio. Aí se ele tiver, já uso todas as suas fotos em todos os seus posts, a maioria dos seus posts, tá bem? E outro ponto aqui é ir ao YouTube para aprender como fazer posts no Canva. Canva é um site gratuito que você pode fazer as artes dos seus posts. Então dá o YouTube aí e você coloca aí no tema como fazer posts para o Instagram no Canva, que vai ter muitos vídeos ensinando a como você conseguir fazer isso, tá bem? Vamos para o 10º tópico, por que é importante de ter um social media. Então, vamos dizer, eu já conheço aqui alguns dentistas aqui na minha cidade, e a rotina delas, elas não têm tempo para suas redes sociais, a rotina delas é uma loucura. Então, você que sabe que é importante estar presente nas suas redes sociais, não entende muito bem de estratégias de redes sociais, não é só fazer post de forma aleatória e postar o que vem na sua cabeça, não é assim. Tem que fazer posts vinculados às dores, às dúvidas, os desejos do seu público-alvo. Então, quando você está querendo buscar ter resultados nas redes sociais, você vai buscar um social media, um profissional nisso, já que você não tem tempo para cuidar das suas redes sociais. Então, você que não tem tempo para fazer suas redes sociais, você não sabe muito bem o que é uma estratégia, fazer uma estratégia. Se você não tem resultado até hoje, não tem resultado com o seu Instagram, é essencial você ter um social media, um profissional. E alguém, está buscando alguém para fazer os textos dos seus posts, a publicação, as legendas dos seus posts. Eu faço tudo isso. Faço o roteiro dos stories, como eu mostrei para você. Mostrei um roteiro dos stories durante a semana, então eu faço isso para você. Então, buscando uma pessoa para estar presente no seu time, andando lado a lado, conversando com você todos os dias no WhatsApp, dando dicas de como é a melhor forma de você lidar com o seu Instagram. Então, eu posso fazer isso para você. Então, se você está buscando uma pessoa que tem o conhecimento de redes sociais, o conhecimento de como ter resultado, então vou deixar o link para o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo do YouTube. Vai ter o link lá direcionando para você falar comigo no WhatsApp. Então eu faço o design dos posts,
eu faço os textos e legenda dos posts, eu faço a estratégia dos seus posts, eu faço a questão dos roteiros dos seus Reels, eu faço a legenda dos seus Reels, faço o roteiro dos seus Stories, o que você postar no Facebook Stories. Você está buscando um profissional que tenha todas essas habilidades, então eu sou esse profissional, tá bem? Então clica no link da descrição desse vídeo para falar com o meu WhatsApp, tá bem, pessoal? Então vou ficando por aqui.